Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. O meu vídeo de hoje é de repulsa, revolta e de nojo. Porque estou enojada perante a atitude que a Igreja Católica tomou acerca do relatório que recebeu em mãos e da atitude que agora, nestes últimos dias, tomou acerca dos abusos sexuais. Já veio retirar a responsabilidade de fazer pagar-se dos danos causados às vítimas, portanto, das indemnizações. E não é isso que está em causa, mas sim a sua postura. Faz relembrar a congregação que está em Portugal a quando dos abusos sexuais que foram cometidos dentro da própria instituição, do próprio templo, e que a própria instituição se quis livrar dessa responsabilidade, fazendo um acordo com a própria Polícia Judiciária. Isto no caso da Igreja de Bom Jardim. E não é para espanto, mas já era de esperar que a Igreja Católica tomasse uma atitude dentro do género. Quer se livrar de responsabilidades. Perante milhões que a própria Igreja Católica usufrui, se calhar alguns milhares, para dispensar às vítimas, e claro está que não iria pagar o sofrimento que estas mesmas vítimas sofreram nas mãos destes abusadores sexuais. Mas, como a Igreja Católica, estes bispos, estes senhores da nobreza, estes senhores que se intitulam os senhores feudais, querem livrar-se destas responsabilidades. É nojento, é revoltante. Acho que não há palavras que possam qualificar a atitude que a Igreja Católica, neste momento, a Igreja Católica Portuguesa, neste momento está a tomar em relação aos casos de abusos sexuais. Quis demonstrar que era transparente, colocou uma equipe externa para querer investigar os abusos sexuais. Para quê? Gastou milhares de euros com esta equipe. Para quê? Para agora nada fazer? Para agora cruzar os braços e querer dizer que não tem culpa? E para querer continuar com as pessoas que estão a ser acusadas, continuarem a exercer as suas funções? Vão-me dizer, não há provas ainda em concreto. Não há provas em concreto, mas então é deixá-las ser colocadas de parte até que haja provas a favor ou contra. Eu própria, se estivesse a ser investigada por algo, eu queria estar de parte, não fazer parte de nenhuma instituição religiosa até que tudo fosse averiguado. Ou sou eu que estou a pensar errado? O que é nojento é que estes homens continuam a cobertar, a permitir que estes monstros continuem nas suas funções. Não retiram das funções em que estão expostos a qualquer pessoa. Pena é que não se saiba quem são estas pessoas responsáveis da Igreja Católica que cometeram estes crimes, para que tivessem a liberdade das pessoas escolherem se iriam ou não a essas igrejas. É pena que não venha a público, mas como sempre, os abusadores são protegidos, mas as vítimas não. E aqui, mais uma vez, as vítimas são consideradas pessoas de última preocupação.
depois vêm as pessoas, seja de que instituição religiosa for, seja da congregação, seja da Testemunha de Jeová, seja da Assembleia de Deus, seja de que instituição religiosa for, venham dizer: ah, não falou, tivesse falado, porque não denunciou. Ah, os familiares não denunciaram, porque é que não denunciou? Aqui está a prova. Para que denunciar? Para que falar? A Igreja Católica instituiu uma comissão externa para averiguar os abusos sexuais que foram cometidos por membros da Igreja Católica. E chega-se à conclusão de que pouco ou nada vão fazer e nem sequer vão indemnizar as vítimas. E há quem pense: claro, está correto, quem cometeu os erros que indemnize. Contra isso, nada. Mas estas pessoas que estavam responsáveis à Igreja Católica e que foi cometido na própria Igreja, dentro dos templos, e que eram pessoas responsáveis e que estavam à responsabilidade da Igreja Católica, a Igreja Católica tem por obrigação de se responsabilizar por essas mesmas pessoas, porque essas mesmas pessoas recebem um ordenado. São colocadas lá por responsabilidade da Igreja Católica, dos máximos, dos bispos. Então, têm que ser eles também responsabilizados. Ou será que eu estou errada neste meu pensamento? Me respondam, por favor. Será que sou eu que estou errada? Então, se eu coloco alguém que eu penso que é da minha confiança num lugar e essa pessoa que está nesse lugar trai a minha confiança, portanto, causa dano a terceiros, eu, como pessoa idónea, eu vou dizer não, fui eu a responsável de colocar essa pessoa, eu vou pagar uma indemnização à pessoa dos danos que foram causados. A verdade seria assim. O correto seria isto. Mas não, a Igreja Católica, que é muito pobre, não é? Muito pobre. Muito pobre. Não tem dinheiro para pagar as indemnizações às vítimas. Mas ter para pagar milhares a esta comissão de investigação, que desde já aqui quero dizer que esta comissão investigadora externa foi do melhor que pôde haver. Pena é que não continue com o seu trabalho. Acredito que o desgaste, o confronto com a realidade os tenha desgastado, como eu vos compreendo. Há um desgaste emocional muito grande. Só quando se é confrontado com a verdade, com os factos, só quando é assim confrontados com a realidade, com os factos, é que nós podemos avaliar a realidade da situação. Imaginem eu que fui confrontada com meia dúzia de realidades. É uma forma de dizer. Agora imaginem esta comissão que foi confrontada com centenas e centenas de relatos. Como é que não estará o seu psicológico, a sua vida emocional, a sua postura como homens, não só como homens simples, mas como homens catedráticos, com homens com formação e que foram indicados porque tinham essa formação, mas que vieram... Como é que eu posso explicar isto? Ficaram desestruturados emocionalmente com os relatos que ouviram.
quem ouviu a entrevista que toda esta equipa deu e tem a noção do peso, da gravidade da situação. E pena há que muitos viram a cara para o lado, colocam a cabeça na areia a ignorar este assunto dos abusos sexuais a menores e que são cometidos nas instituições religiosas. Não vamos aqui só falar de uma ou duas ou três. Instituições religiosas, todas elas, até instituições académicas, em tudo, até a nível familiar. E a questão é que é mais fácil virarmos a cabeça ou ignorarmos, batermos a cabeça na areia, assobiarmos para o alto e dizer não é nada comigo. Porque até mesmo que se fosse convosco, você irias ter a mesma atitude. Mas quando nós vimos aqui expor estes assuntos aqui no YouTube, vocês nos crucificam. A mim, que fui testemunha de abusos sexuais, li os relatos, ouvi os relatos dos abusos sexuais que foram cometidos. E por isso eu estou aqui para apoiar as vítimas, principalmente as vítimas e os familiares daqueles que querem dar voz às vítimas e querem dizer: isto aconteceu com o meu familiar, seja filho, seja neto, seja o que for. Mas o mais triste é que quando tomamos a atitude de denunciar, ainda crucificam. E depois as vítimas e até mesmo os familiares dizem assim: por que razão é que eu vim falar? Para ser crucificado, para ser julgado julgado injustamente? Dou toda a razão. Mas aquilo que me compete a mim, eu, Laurinda Queiroz, que fui testemunha de abusos sexuais, que ouvi os relatos, li, assisti a tudo e mais alguma coisa, eu digo: vale a pena lutar pela verdade e vale a pena dar voz às vítimas. Estou solidária convosco. Estou solidária com a vossa dor quando vocês não sentem apoio. Com certeza estas vítimas dos abusos sexuais cometidos pela Igreja Católica durante décadas e décadas, não foi há 7 anos nem há 8 anos, foi há cerca de 40 e 50 anos. Estas vítimas dizem assim: para que é que eu falei? Para que é que eu fui lá? Para que é que eu fui dar a minha cara? Se isto vai continuar tudo na mesma. Eu digo-vos a vós, vítimas, realmente é uma vergonha. E eu estou aqui a insurgir-me contra essa vergonha. É uma vergonha. Mas mais vergonhosos são os políticos, é este governo, é esta Constituição que ainda continua tudo na mesma, em que continua a beneficiar os abusadores porque têm um grau académico e são postos em locais próprios para não serem abordados pelos presos normais. Caso não saibam, o abusador da Igreja do Bom Jardim esteve num local, numa prisão da Polícia Judiciária, onde teve todos os cômodos possíveis, até tocava nas festas de Natal ou nas festas que eram próprias. Era-lhe dar esse privilégio. Que malvadez, que malvadez. E as vítimas que vão continuar com esse peso, enquanto que os abusadores são tratados com todos os cômodos.
E aqui, como se vê na Igreja Católica, o que a Igreja Católica vai fazer? Está-se a esquivar de pagar as indemnizações. Uns milhares, quando eles têm milhões. E não é por pagar que vai apagar todo o sofrimento que tiveram. Todo esse transtorno emocional que causou nestas vítimas. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha o que está a acontecer em Portugal, porque a Igreja Católica está a tomar uma atitude contrária até àquilo que os seus fiéis da Igreja Católica estão a abominar. Não estão a deixar de ter fé em Deus, não. Conforme eu tenho vindo a escutar na reportagem que eu vejo na televisão, continuam a ter fé em Deus. Agora, na Igreja Católica, eu acredito que muitos vão deixar de frequentar a Igreja Católica porque a postura destes é de autênticos extirpadores da fé. Só se interessam por eles próprios, no seu proveito. É um caso muito sério a repensar por parte dos governantes de Portugal e de todo o mundo. Eu estou solidária com todas as vítimas e com todos aqueles que denunciam estes casos de abusos sexuais. Estou solidária e não me calarei. Não me calarei. Falarei até que a voz me doia. Doia a quem doer.